Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Em outras versões diz que já estava a 12 estádios, o que dá mais ou menos metade do percurso. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, em outra versão diz, na quarta vigília da noite. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Meus irmãos, eu não sei quem já teve a angustiante experiência de estar num barco no meio de um temporal. Eu já tive, e sempre em barcos motorizados. Mesmo assim já era muito ruim. Você já pegou o ferry-boat num dia de chuva? Ou pior, um barco pequeno, uma lancha, Morro de São Paulo, nessa região aqui, Bahia aqui da gente, em qualquer lugar. Você já pegou, por exemplo, aquele catamarã? Salvador Morro. Irmão, aquilo em dia normal já é uma tortura. Aquilo na chuva é um inferno, gente. É uma amostra assim, ó, do que o inferno é. Assim, você quer, porque assim, não sei quem em parque gostava de brincar no barco Viking. Eu odiava, eu sempre ia na pilha da galera, depois me arrependia em 10 segundos. E ele dura mais ou menos 1 minuto, né? Eu curtia 10 e ficava 50 segundos dizendo: meu Deus, eu nunca mais, me perdoe, Senhor, me perdoe meus pecados, Senhor, me ajude, me dê uma chance de viver novamente, porque parecia que não ia acabar nunca. Cada vez que ele descia, não, eu não acredito, vai subir de novo. Isso 1 minuto. Mas você fica 2 horas e meia, meu irmão. A gente parece que não vai acabar nunca. Cada segundo parece uma eternidade. Aquele chacoalhar, o medo, a ansiedade. E às vezes você olha para o marinheiro, quando você está na lanchinha, a gente pega uma lanchinha de vez em quando a gente vai para porque minha esposa é de Valença, e lá rola muito essas coisas. E às vezes a gente pega uma lanchinha e você olha para o capitão lá, o marinheiro, sei lá, e ele está de boa. Mas tem dia que você olha para o cara está assim também, ó. E você fala: caramba, velho, se até esse cara está assim, caramba, misericórdia. Então, assim, são momentos de angústia. E você começa a orar para aquilo passar, para aquilo acabar, e aquela lancha batendo, parece que algo dentro de você sai do lugar e volta. Né? Sabe que meu coração ainda está no lugar aqui depois disso, né? É uma angústia, né? Isso num barco motorizado. Imagine num barco a remo. Imagine num barco a vela, que você fica muito mais à deriva das condições do tempo e do mar. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, a travessia do Mar da Galileia, nessas 2 margens que foi proposta aqui, ela tem mais ou menos 11 quilômetros.
E ela é feita naqueles barquinhos antigos de remo e de vela, de 2 a 4 horas a travessia é feita, sabe? Mas o texto fala, no início disso que a gente leu, no versículo 23, que o momento que eles partiram era o anoitecer, por volta das 18 horas. E a hora que Jesus chega para socorrer, chega até eles andando sobre as águas, já é a quarta vigília é entre 3 e 6 da manhã. Significa que eles estão no mar remando de 8 a 10 horas e estão na metade do caminho ainda. Eles estão vivendo o inferno. Não chega, não vai, não flui, travado. E o medo, ansiedade. E o pior de tudo, quem mandou foi Jesus. Meu Deus. Às vezes eu tenho umas conversas com minha esposa e eu falo assim, rapaz, quem botou a gente nesse barco? Quem foi que inventou esse negócio? Aí eu lembro que foi ele. E, cara, e assim... E, sinceramente, gente, às vezes, nossa vida, ela entra em umas tempestades tão esquisitas, tão estranhas, que a gente começa a duvidar. Será que eu ouvi Jesus mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Pô, não é possível, velho. Não é possível, não. Aí você vê o barco do ímpio passar motor assim, ó. No Instagram, você fala assim, ó. O cara passa ouvindo, olha safadão. Você aqui cantando louvor e o seu barquinho não vai para lugar nenhum. Você fala, rapaz, qual foi aí? E o cara, não te molha. Balança seu barco ainda. Diz, rapaz, que viagem é essa? Então, e aí, meu amigo? Para piorar tudo, alta madrugada, parece um vulto. E aí, assim, quando você já está apavorado, quando você já está com medo, quando você já está ansioso, todo movimento estranho, você interpreta como um novo perigo. Você está armado já. Você já está traumatizado, você carrega as suas dores. Tem mitos também, coisas que as pessoas começam a contar, começam a falar, né? Começam a falar e que viveram, e você tem medo de viver aquela história também. E eles tinham uns mitos no coração sobre fantasmas que assombravam o lago, assombravam aquela região. E mesmo contrariando a teologia judaica, meu irmão, medo é medo. Né? Na do medo você esquece teologia, você esquece o que é certo, a ansiedade te confunde todo. Você fica perturbado. E de repente aquele vulto vindo e eles, caramba, só faltava essa agora, gente. Realmente estamos no inferno. Dá vindo ali uma assombração, um fantasma. E eles estão desesperados. E muitas vezes está acontecendo isso com a gente. A gente está interpretando tudo de uma maneira muito negativa, de uma maneira muito medrosa, muito ansiosa. Porque o barco da nossa vida balança, as ansiedades vêm, os medos vêm, as preocupações vêm, e você começa a distorcer tudo na sua cabeça, e a gente é assim. Mas então, uma voz familiar fala. Uma voz que eles conheciam fala. E essa voz diz, tenham coragem, sou eu. Eu sou. Não tenham medo. E interessante que eles agora estão dizendo, nossa, é Jesus? Mas ele não chegou acalmando a tempestade, como ele fez, por exemplo, em outro momento anterior, que está registrado nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 8. Não, ele não chegou acalmando. Ele chegou no meio da tempestade, ele chegou andando sobre a tempestade, ele chegou embrenhado na tempestade. É tempestade, é confusão, é medo, é ansiedade, e é Jesus no controle. Porque Ele não é aquele que controla apenas mares calmos, Ele é aquele que domina os mares agitados da nossa vida.
As coisas estão confusas, as coisas estão distorcidas. Você está com medo, você está com ansiedade, você não enxerga bem, você não sabe para onde está indo, mas Ele diz a você: eu estou no controle. Sou eu. Tudo isso aqui é sobre mim. Essa agitação é sobre mim. Você acha que Ele mandou os discípulos irem sem saber o que ia acontecer? Claro que Ele sabia, claro que Ele quis trabalhar no meio dessa tempestade. E nós temos que aprender, gente, a discernir isso, por mais confuso que esteja a situação, por mais que a gente não entenda, que possamos ouvir a voz do nosso bom pastor dizer: ei, sou eu. Sou eu quem governa a sua vida. Sou eu quem permite, sou eu quem lhe trata, sou eu quem lhe corrige, sou eu quem lhe chama, sou eu quem lhe aperfeiçoa. Tudo na sua vida sou eu. Eu estarei contigo até o fim dos dias. Sou eu. Eu gosto muito quando o pastor Silas, ele tem muito esse costume, esse bom costume. Às vezes está uma tempestade, uma coisa assim acontecendo, ele sempre fala assim: eu estou tentando entender o que o Senhor quer com isso. Né? Às vezes com os olhos cheios de lágrimas ele fala isso. E aí ele fala assim: e aí, irmão, como é que você está? Estou tentando entender o que o Senhor quer com isso. Oh, cadê ele? Mas é lindo. O que ele está dizendo? É tempestade, é confusão, mas o Senhor está no controle. É Ele quem está reinando, é Ele quem está governando. Observe uma coisa interessante: quando Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, o Senhor continuou no controle. E depois que Jó sofre tanto, você não vai ver Jó hora nenhuma se referindo ao diabo, botando a culpa no diabo, buscando tratar com algum ser humano, culpando alguém. Não, Jó o tempo todo fala uma única coisa. Ele fica falando assim: ó, eu queria que Deus viesse aqui falar comigo. Eu sei que é Ele. Eu queria que Ele viesse me perguntar, que Ele viesse me indagar sobre meus pecados. Ele fala isso bem especificamente em Jó 13, 22. Queria que Ele viesse aqui e me interrogasse. Porque eu sei que no fundo, tudo isso que está acontecendo na minha vida é Ele. Eu ouço Ele dizer: sou eu. Eu sei que é Ele. E é interessante que no final da jornada Deus vai aparecer. E sabe de onde Deus fala com ele? Jó 38, versículo 1. Do meio de uma tempestade. Deus nem sempre vai acalmar a tempestade. Às vezes Ele vai falar no meio da tempestade com você. E Deus no meio da tempestade fala com Jó. E Deus não diz: ô Jó, meu servo, não fui eu não, foi o diabo, sabe? Eu nem queria isso. Não, Deus assume para ele. Deus começa a questionar Jó, como quem diz: Jó, sou eu mesmo quem permitiu tudo isso. E sabe para quê? Porque eu quero te tratar. Porque eu tenho um plano bom, amoroso, misericordioso para a sua vida. E é assim que eu vou trabalhar agora. É interessante que Jesus, em outro momento anterior, em Mateus capítulo 8, no meio do pânico dos discípulos, Ele se levantou e Ele repreendeu o mar, Ele repreendeu o vento e Ele acalmou tudo. Foi assim que Ele resolveu. Mas agora, no momento posterior, querendo amadurecê-los ainda mais, Ele não está, a princípio, acalmando a tempestade. Ele está se movendo no meio da tempestade. E a nossa maturidade na fé tem que nos fazer aprender a ver Cristo se mover no meio das nossas tempestades. E mais do que isso, a se mover com Ele. É o que Peter vai fazer. Eu não resisto, gente. Eu posso estar triste, tenso, o que for. Eu faço uma piadinha. É da minha natureza. É mais forte do que eu. Então vai Peter. Eu acho Peter uma figura. Porque ele não está refletindo muito. Sabe, a gente pensa: não, aí é um cara que profundamente entendeu, teologicamente ele entendeu que Jesus sustenta. E nada disso. É um negócio muito mais impossível, muito mais espontâneo, muito mais afobado. Às vezes até um pouco orgulhoso. Mas que tem fé também misturada no meio. Gente, é ser humano. Como eu e você.
Ele naquele impulso meio de fé, meio de ímpeto, meio de ansiedade também, ele diz, opa, é ele, né? Agora eu vou. Senhor, já que é o Senhor, manda eu ir também. E aí, isso aqui vai ser um símbolo da vida em Cristo, porque o Senhor diz, vem. E Pedro, gente, que é um pescador experiente, que sabe que aquilo não poderia ser vivido naturalmente, começa sobrenaturalmente caminhar por cima das águas. E observe, nesse momento, a tempestade continua. Não imagine essa cena, um tapete e Pedro andando, não. Imagine onda, vento, tribulação. E mesmo assim Pedro está caminhando. Isso é um símbolo da vida cristã. É aprender a caminhar e a ter paz em meio às tribulações. O bicho está pegando, diagnóstico, crise no casamento, filho deu problema, coisas que te assombram, e você está no meio mas você consegue olhar para Jesus e caminhar. E viver uma vida que é sobrenatural. Uma vida que é incomum. Gente, porque você tem que entender que as coisas para as quais o Senhor nos chamou são coisas incomuns. E só são vividas sobrenaturalmente. Se você olhar ali o fruto do Espírito, que é maravilhoso, ele só pode ser dado se fizermos o que Paulo diz nos versículos anteriores. Ele fala assim, andem no Espírito. E andar no Espírito, naquele contexto, é andar pela fé. Não é uma coisa que, eu vou lá, eu vou decidir fazer, porque eu... Não, você não consegue. Quando Jesus fala de frutificar nele, em João 15:5, ele fala, sem mim, nada o quê? Nada disso aqui. Esse estilo de vida, onde você caminha sobre as águas, onde você caminha em meio a tempestades, onde você tem paz que excede todo entendimento. O que é isso? É uma paz que se tem em meio às aflições. Esse estilo de vida onde você caminha, você produz, você edifica sua casa, sua família, seu casamento. Você não se larga, você não afunda, você não paralisa, você continua caminhando. É um estilo de vida sobrenatural, que só se vive nele. Você pode ser capacitado, você pode ter um melhor currículo, você pode ser inteligente. Pedro provavelmente era um excelente pescador, mas ele era incapaz de viver aquilo. E o Senhor nos chama para isso. E isso é vivido por meio da fé no Senhor, da confiança no Senhor, olhando para Ele e não em nós mesmos. E às vezes tem gente que dá risada de Pedro porque ele afundou, e eu vi uma piada esses dias dizendo, bom é você que nem sairia do barco. Gente, ser sincero, você sairia do barco? Eu não ia, acho que eu não ia. Acho que eu não ia não. Sabe? Que é uma experiência extraordinária, que o Senhor honra a fé daquele homem, aquele momento de fé, e ele vai caminhando, e isso é um símbolo da nossa vida. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, a vida do crente é uma vida estranha. A vida de quem caminha com o Senhor é uma vida esquisita. A vida espiritual não é uma vida comum mesmo, não. Às vezes eu vejo alguém chateado, pastor, porque o pessoal fica com coisa comigo, assim, me acha maluco porque eu sou crente. Mas você é maluco mesmo, gente. Você é maluco, você é crente. Você acredita num livro de 2000 anos. Você fala com a pessoa que você não vê. Você está aqui no domingo de manhã, nesse lugar aqui, sabe? Você é maluco mesmo, assim, coisa de doido. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 que as coisas espirituais só podem fazer sentido para quem é espiritual, mas para quem é natural são loucuras. Então na vida natural isso é maluquice. A gente está falando de mar, olha o que a gente canta, olha o que a gente canta. Ele vai abrir o mar, eu vou andar sobre, é coisa de maluco, gente. Gente normal cantaria o Djavan agora aqui. Amaré um deserto, você deságua em mim, é coisa de gente normal. A gente é normal. O amor dói, você ama, você... Enfim, isso aqui é gente normal. Agora a gente doida. Eu vou andar sobre as águas, eu vou abrir o mar. Isso é normal? Isso é normal?
Só tem 2 pessoas que fazem isso. Crente e a galera que tá no Juliano Moreira. É sério. Não tem outra pessoa que faz isso. Não tem, ninguém faz essa maluquice. Eu vou andar, você vai abrir o mar, isso é coisa de maluco. Ou você é crente ou você está maluco. Entendeu? Nada contra o Juliano. O Juliano é ótimo, gente. Inclusive, eu vou lá essa semana. Minha irmã trabalha lá. Eu vou lá. Não sei se trabalhar ou ser internado. Fica aí. Fica no ar. Então, preste atenção. O problema é que a gente quer ser crente, a gente quer viver uma vida natural. Não dá. As coisas que nos são pedidas aqui, minha gente, é coisa de doido. Doido para a carne, mas sábio para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O nível de amor que nos é pedido aqui é coisa sobrenatural, só pode ser vivido no Espírito. O nível de perdão, de renúncia, de santificação, de entrega, de desprendimento, de anulação do ego, isso aqui só pode ser vivido no Espírito. Ou nós cremos no Senhor, nos lançamos nele, ou a gente vai viver uma vida natural. E como é a vida natural? A vida natural é natural. Aí observe o que acontece. O Pedro está ali, vivendo espiritual, sobrenatural, aquela fé, andando sobre as águas, tempestade e tal. E de repente, uma coisa muito simples, uma coisa de segundos. Ele bateu um olho numa onda. Gente, normal. Porque a gente fala, porque Pedro tirou os olhos do Senhor. Eu quero ver quem não tiraria. Em algum momento, é claro que ele ia fazer isso. O cara está aqui andando. Irmão, vem aquele tsunami aqui. Eu estou crendo em Jesus. Eu estou crendo. Você é louco. Quem não olha? Só que aí olhou. Olha uma coisa interessante. Olha como nossa mente é forte em relação à nossa fé, nos processos mentais. Está tudo misturado. Né? É tudo misturado com cognição, com emoção, com fé. Tudo uma mistureba. E ele olhou, daqui a pouco viu um raciocínio. Rapaz, que maluquice. Quando o crente começa a achar o que ele está fazendo mesmo maluquice, ele está pensando que é como um carnal. E rapaz, que loucura eu estou fazendo aqui, velho. Isso não dá não, velho. Isso é barril, não dá não. Ele começa a afundar. Por quê? Porque está num grande pecado? Não, simplesmente porque veio para o natural. E todos nós no natural afundamos, todos nós. Todos nós, no natural, somos afundados em medo, em ansiedade, em dúvida, em angústia, em coração dividido, porque isso é a nossa natureza humana. Nós somos pó, o Senhor disse, você é pó, Adão, você é pó, Adão, você é pó, homem, ao pó você voltará. Pó é aquilo que se sopra assim ao vento. É isso que nós somos. E todos nós, no natural, afundamos. E esse é o nosso desafio. É manter os olhos firmes em Jesus. Hebreus 12:2 diz, mantenha os olhos firmes no autor e consumador da sua fé. Jesus disse em João 16:33, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Não é paz no mundo, não é paz nas circunstâncias, não é paz no sistema mundano, não é paz, é paz nele. É uma paz sobrenatural. O bicho pegando aqui, você aqui, ó, falando, fulano, que diga. Você está aqui olhando para ele. Diogo, o bicho está pegando, vai falando aí, mas não posso tirar o olho dele, não. Olhe para mim, não posso. Eu preciso manter os olhos nele. Eu preciso continuar olhando para a palavra de Deus. Eu preciso continuar orando, continuar recebendo dele. Eu preciso continuar com os olhos em Jesus, senão eu vou afundar. Eu não vou conseguir, não tem. Outra coisa, cuidado para você não botar fé na sua fé, viu? Acha, não. Porque eu tenho fé. Eu sou homem de fé. Eu tenho fé. Aí isso é fé na fé, é fé na sua capacidade de crer. Agora eu lhe pergunto uma coisa, será que Jesus não sabia que Pedro ia afundar, gente?
Claro que ele sabia. E eu vou dizer a você, eu duvido se tivesse um homem na terra que não afundasse ali. Qualquer um em algum momento ia tirar os olhos dele. Jesus sabia disso e Jesus está querendo ensinar uma lição que não é a nossa capacidade de crer que nos salva, é Ele. Mesmo quando a gente vacila, mesmo quando a gente perde Ele de visão, e a gente começa, agora a coisa boa é essa, que Pedro começou a afundar, mas afundou como crente. Irmão, em alguma hora você vai dar uma afundadinha, mas afunde como crente em nome de Jesus. Não afunde murmurando, não afunde praguejando, afunde como Pedro: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Aleluia! E o Senhor permitiu aquilo para que Pedro não confiasse na própria fé, mas aprendesse que mesmo quando sua fé vacila, Ele é Salvador. Ele é Salvador dos que afundam, dos que duvidam, dos que têm medo, dos que têm ansiedade. Ele é Salvador. Ele nos salva. Cuidado, para você não construir uma fé na sua própria fé. Eu tenho visto muito isso. Muita gente achando que é o que ele faz. Gente, pense comigo. Pedro pela fé estava andando, mas se ele começa a afundar ali, e Jesus não salva, o que acontecia com ele? Morria. E deixa eu lhe dizer uma coisa, muito sério, não quero lhe assustar não. Mas a vida que você está se propondo a viver em Cristo é perigosíssima. É muito mais seguro viver a vida natural, em termos de correr riscos, de se machucar, de se ferir, de se decepcionar. Porque a vida em Cristo é um chamado para amar, para se entregar, para perdoar, para se relacionar, para caminhar uma nova milha, dar uma nova chance, abrir o coração. É uma vida cheia de riscos. E ela só funciona em Cristo. E todos nós, em algum momento, vacilamos. E se você achar que é você mesmo, aí você... Qual o pensamento de Pedro naquele momento? Ele pensou que era ele mesmo. Poxa, isso aqui não cabe, eu sou pescador, eu conheço mais, isso aqui é loucura. Então ele passa a confiar nele mesmo. Por quê? Porque nós somos assim. Então o que a gente tem que aprender assim a fazer? E também isso é milagre do Senhor. Porque Ele é o autor da nossa fé. Aleluia. Até isso. Bote os olhos fixos nele, Hebreus 12:2, que é o autor e realizador da nossa fé. Então a gente tem que pegar até um pouquinho de fé que Ele botou em nós como semente e pegar ela e derramar diante dEle, confessando incredulidade, sabe? Esse é um milagre, não sei nem explicar isso. Mas isso está em Marcos 9, por exemplo, né? O pai do menino endemoniado fala para Jesus: se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda, nos ajude. O Senhor falou: se eu puder? Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. A gente fala, né? Glória a Deus! Tudo é possível ao que crê. Agora, quem é aqui que consegue fazer tudo? Quem é aqui que tem essa fé? Que tudo que crê... Quem tem essa fé aqui? Gente, vamos ser sinceros. Você tem uns cagaços, meu amigo. Você tem umas ansiedades, umas dúvidas, uns medos. Quem tem essa fé? Ninguém tem. Só que a gente quer se botar assim, não. É assim, o Senhor faz... Imagina eu falando com você, né? Tudo é possível ao que crê. Você quer tirar uma... Uau! Se for uma igreja mais moderna, uau! For a raiz, glória a Deus! Né? Aleluia, toma posse, Jesus! É comigo mesmo, é para mim essa, aleluia! Tudo é possível ao que crê. Yes! Meu irmão, quando ele largou tudo é possível que crê, o cara falou assim, é lindo que o cara fala assim, ó, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se ele está buscando Jesus, ele tem um pouquinho de fé, mas ele sabe que não é essa fé toda, mas ele pega isso e se derrama, ele se humilha, aí o autor da fé vai carregá-lo em fé. O autor da fé vai gerar fé, e hoje o Senhor te trouxe aqui, quem sabe você está assistindo pelo YouTube também, essa palavra para o seu coração. Pode estar com dúvida, com medo, mas tem um pouco. Se você está aqui num domingo de manhã, meu amado, pelo menos um pouquinho de fé tem do seu coração aí. Pega essa fé e diz: Senhor, me salva. Senhor, a minha vida é tua.
Nem crer eu consigo, nem ser constante eu consigo, nem ser firme eu consigo, mas eu sou teu. Era o que Pedro estava dizendo ali: Senhor, eu sou teu, viu? Senhor, estou afundando aqui, mas o Senhor sabe. Quando ele fala Senhor, ele fala: eu sou seu servo, eu sou teu, salva-me, tu és o meu Salvador. E o texto fala que imediatamente, um braço entrou na água. Sabe que eu já vivi uma experiência dessa? Não vou nem contar hoje. Não, deixa para outro dia. Mas já vivi uma experiência assim no mar, lá em Stella Maris, me afogando uma vez e entrou uma mão misteriosa e me puxou. Mas outro dia eu conto com mais detalhes. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando a sua fé vacila, o braço forte do Senhor fica firme. Ele não depende nem da sua fé para te salvar. Só da graça dele. Só da misericórdia dele. E a graça e a misericórdia dele geram em seu coração um clamor para ele. É o próprio Espírito que nos faz clamar, Pai, nos faz buscar por Ele. A gente não sabe orar como convém, mas Ele vem e tira a oração da nossa boca. Então pega isso que Ele está gerando. Você pode dizer: pastor, eu não sei nada, eu não entendo nada, você fala umas coisas que eu não tenho noção. Me vim parar aqui de paraquedas, me trouxeram aqui, estou em pé, nem lugar eu tenho para mim. Não importa, meu irmão, se você está aqui nesse ambiente e essa palavra de alguma forma toca em você, se há um pouco de fé aí, diga: Senhor, não sei nem como eu estou aqui, mas salva-me. Se revela para mim, me ajuda, me socorre. Eu não estou entendendo mais nada, não estou compreendendo mais nada, mas eu sei que eu preciso de um Salvador. E ali o Senhor estava mostrando a Pedro o que é a vida com Cristo, que é uma vida sobrenatural, é viver realmente coisas pelo Espírito. Mas tem hora que você afunda e que acontece? Ele te resgata, Ele te faz levantar. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor sempre o levanta. O Senhor salva, o Senhor resgata, porque você pertence ao Senhor. E aí o texto fala que o Senhor puxa e eles caminham para dentro do barco. Então ele volta a caminhar no sobrenatural, mas eu penso que agora muito mais humilde, muito mais quebrantado, talvez segurando aqui na mão de Jesus. Não sei como, mas ele volta. Eu quero te falar uma coisa, meu amado. Quanto mais a gente vai amadurecendo no Senhor, a gente vai ficando, eu acho que mais humilde, mas ao mesmo tempo mais crente, é uma ousadia diferente. Entendeu? A ousadia da imaturidade, ela é muito impetuosa. A ousadia do crente imaturo é muito, altiva mesmo, né? Mas a ousadia do crente maduro é muito mais humilde, é muito mais dependente, mas ele continua sendo ousado. Então Pedro vai voltar a andar sobre as águas, mas eu creio que de uma maneira muito mais dependente ainda, muito mais prudente, olhando muito mais para o Senhor ainda, policiando a própria mente, lutando com o próprio coração para se manter ali firme no Senhor. E aí o texto diz que eles voltam para o barco e finalmente, porque essa tempestade não vai durar para sempre também não, meu irmão. Que ninguém aguenta, né, irmão? Diga alguém assim, ó, depois do processo, ele vai acalmar. Cara, tem um pouquinho de paciência. Cara, não vai ser para sempre também, né? Ele podia já chegar acalmando, não podia, gente? Podia chegar desde lá, ó, vento, como ele fez antes, em Mateus 8, mas ele não fez. Mas depois que ele se revela Pedro, mostra que é uma vida na fé, salva Pedro, aí eles entram no barco e a tempestade finalmente acalma. Acalma até a próxima. Outras virão, mas entre uma e outra tem um tempo de descanso. E quem sabe você está aflito, está ansioso, está angustiado, deixa eu lhe falar, não vai durar para sempre. Vai vir uma lição, um aprendizado, um trabalhar, um tempo de descanso, de refrigério. Sabe o que eu acho lindo? Que em Mateus 8,
quando ele deu ordem no vento, deu ordem no mar, os discípulos falaram assim: quem é esse? Acabou assim o texto. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Rapaz. Mas observe, que ainda é uma revelação inferior. Mas quando ele vem andando sobre as águas, o texto diz que eles terminam assim, ó: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Observe que a experiência ainda é mais reveladora, eles amadurecem mais na visão deles de Cristo. Isso que vai acontecer com a gente, sabe? Ao aprender a lidar, porque assim, a gente está acostumado com o quê? Vem a tempestade, Senhor, livra o Senhor. Acalma, aprendi que Ele socorre, aprendi que Ele livra. Mas quando Ele te ensinar a lidar com a tempestade, você vai falar: rapaz, que coisa extraordinária. Realmente Ele é Senhor mesmo sobre tudo. Realmente não há nada no universo, nada no meu coração, nada fora de mim, nada em lugar nenhum que estiver fora da soberania do nosso Deus. Amém, meus amados? Te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Que o Senhor nos dê coragem nele, de viver essa vida no Espírito, essa vida olhando para Ele, essa vida confiando nele, fazendo coisas que às vezes parecem loucura, para os que perecem, né? Loucura para os que vivem no natural. E assim, gente, a gente não pode julgar, isso que é assim, né? Não tente empurrar a vida no Espírito dentro da cabeça da pessoa que não crê, porque ela não vai entender nunca. Não tente forçar, sabe? Não vai entender nunca. Se ela explicar, não, ela não vai. Ela pode entender um princípio, isso aqui é bom para isso aqui tem uma lógica, tem uma razão, isso ela vai entender. Mas ela não vai entender o seu amor por Deus. Isso é inexplicável. Isso é uma coisa que Ele mesmo gera em nosso coração. A sua vontade de agradar a Deus. Isso não tem como entrar na lógica do raciocínio carnal. E para não, isso aqui tem um benefício social, isso aqui tem um benefício comunitário. Ele consegue até visualizar. Mas quando você vai para o âmago da motivação, do porquê, do amor, da paixão, do nível de entrega, aí a mente carnal não alcança mais. E nem a nossa alcança tanto. Tanto que em Efésios 3:20 diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, até do que nós imaginamos. É mais do que a nossa razão que Ele faz em nós, pelo poder dEle que opera em nós. Efésios 3:20. Ele vai para além da nossa compreensão. Você acha que Pedro estava entendendo? Entendi aqui o que ele fez com as moléculas de H2O, com sódio aqui. Você acha que ele entendia o que estava acontecendo ali? Não. E a vida no Espírito é isso. Uma vida que você fala: rapaz, meu raciocínio é assim, 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 mas a palavra do Senhor é assim, 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 e eu entendo algumas coisas, tem coisas que eu não compreendo ainda, mas eu confio nele, e eu vou caminhar nele. E tem dias que eu não vou conseguir, tem dias que a onda vai chamar minha atenção, tem dias que a onda vai chamar minha atenção, e eu vou afundar, mas que nesse dia eu seja crente. Que nesse dia, em vez de murmurar, de brigar, de praguejar, eu diga: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E hoje você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. E quem sabe a única coisa que você sabe dizer hoje é isso: salva-me, Senhor. Então diga, meu irmão. Diga, minha irmã. Diga isso agora. Ele não deixe para depois, diga agora. A gente vai cantar uma canção que é uma oração. Se você sabe, ore. Se você não sabe, você pode olhar na tela e orar essa canção também. Vamos orar essa canção juntos em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és
quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só se pôr mais uma vez, cante isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és Ele te guia de noite também. quem me guia. Ele te guia na escuridão, Ele te guia, meu irmão. Se a tempestade Aleluia! me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Aleluia! E me faz Oh, andar, Senhor, é verdade. sobre as Oh, águas. aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Antes de orar, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu sei que às vezes tem coisas que parecem fantasmas que aparecem em nossa vida e remexem em traumas do passado, remexem em coisas feridas, remexem em coisas assim, meu Deus, não acredito que eu vou reviver isso. Meu querido, o Senhor está me assombrando de novo. Mas vou te falar uma coisa. Uma vez que você está em Cristo, não são fantasmas mais que governam a sua vida. Ouça o Senhor dizendo para você: sou eu. Quem está no controle sou eu. Quem está no controle sou eu. Eu que permito, sou eu. Como aquela música do Morada, né? Me faz entender, Senhor, que a tempestade é você, o vento forte é você, a porta fechada é você. O que me faz tremer as pernas é tudo sobre você, Senhor. O Senhor é o sobre Ele. Ouça Ele falar: sou eu. Mas Senhor, está doendo, sou eu mesmo. Sou eu que vou me revelar a você. Sou eu quem vou te corrigir. Sou eu quem vou te confrontar, quem vou te tratar, quem vou te sarar, quem vou te santificar. Sou eu, porque a sua vida é minha. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pai querido e amado, Pai, às vezes estamos cansados, estamos enjoados do balanço do mar, Senhor. Não estamos aguentando mais, remando e sacode. Senhor, vem logo. Peça para Ele vir. Vem e se revela. Vem e toma o controle, porque na nossa mão não está indo, Senhor. Vem e assume o comando. E que possamos te reconhecer, reconhecer o teu senhorio. Saber que quem governa a nossa vida não é o diabo, não é ninguém. O Senhor é o rei da nossa vida.
Vem, Senhor, e nos dá, Senhor, coragem de ter uma vida espiritual, de andar em meio à tempestade, de andar sobre as águas contigo. Fixa o nosso olho em Ti, esse olho teimoso, Senhor, esse olho ansioso, esse olho carnal. Nos dá olhos espirituais, só olhos espirituais, só olhos ungidos pelo Teu Espírito podem firmar-se em Jesus, podem ver o invisível, podem caminhar pela fé. Aleluia. Nos dá, Senhor, esses olhos que se fixam no Senhor. Tu és o autor da nossa fé, Senhor. Oh, Pai, e eu sei que em algum momento a gente vai afundar, Senhor, porque nós somos carne, nós somos pó e nós vacilamos. Mas que quando vier esse afundar, que o Teu Espírito gere em nós o clamor, que afundemos como crentes, que afundemos como quem reconhece o Salvador, que afundemos dizendo: salva-nos, Senhor, salva-nos, porque estamos afundando em medo, em ansiedade, em dúvida, em angústia, em pecado. Salva-nos, salva-nos, Senhor, salva-nos, Pai. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga que Ele é com fé. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Encerra bonito, aleluia, né? Aleluia. Glória a Ele. Aleluia. Mais alto. Aleluia. Aleluia. Silmar. Me submergir, a Tua Aleluia. me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre, em meio à tempestade, em meio à tempestade. Ele é, diga que Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Tu és, Senhor. Tu sabes que és, Senhor. Tu sabes que Tu és, Senhor. Tu sabes mais do que eu mesmo. Tu sabes, Senhor. Um dia Jesus perguntou a Pedro: Pedro, Tu me amas? E a resposta mais linda foi: Senhor, Tu sabes. Tu sabes que eu sou Teu. Diga a Ele: Tu sabes, Senhor, que eu sou Teu. Me salva. Tu sabes que eu sou Teu. Tu sabes. Tu sabes. Minha canção e o meu louvor. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
Para encerrar bem bonito, diga que Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus, seja contigo e com a tua casa. Vai olhando para Ele e caminhando em meio a tempestades, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro vitorioso.